Você já trabalhou em organizações onde as pessoas ali, às vezes, têm um comportamento de excesso de controle, de intolerância ao erro, ou então algum comportamento de caçar culpados ou de culpar os outros e tirar o seu da reta, como falando em bom português, ou então, por exemplo, comportamentos de fazer silos, né, de a minha área é melhor, as outras não são boas. Acontece nas melhores famílias e nas melhores organizações, todas elas têm um pouco desses comportamentos que geram o que a gente chama de desperdício de energia, né? O Barrett, que é o autor dos conceitos que a gente vai falar aqui hoje, ele diz que isso aumenta a entropia, desperdício de energia na forma de calor. Quando a gente gera calor, se eu estou com frio, beleza, né? Uma energia boa. Agora, na organização é jogar energia fora no sentido de podia estar gerando valor para o cliente. Não, está sendo gasto em discussões inúteis ou em outros comportamentos não adequados. Então agora a gente vai falar justamente sobre isso. Como é que isso se forma nas organizações a partir das necessidades dos indivíduos. E para isso meus amiguinhos vão me ajudar aqui. A organização e o indivíduo. O meu Playmobilzinho aqui e o tijolinho. Então vamos lá. Todo ser humano tem uma necessidade, né, que Maslow já identificou lá atrás, de sobrevivência, de segurança, de se sentir com um mínimo de estabilidade, ter um emprego, ter um trabalho. Isso leva a pessoa a lutar para conseguir atingir os objetivos. Então tem um lado positivo da gente, né? Imagina se não tivesse essa necessidade, ninguém trabalhava, ficava todo mundo na flauta, né? A gente precisa comer, precisa sobreviver, então isso empurra a gente a se mexer e trabalhar. Então esse é o lado positivo. Agora, se essa necessidade, por alguma razão, por algum medo, está exagerada, se a pessoa tem medo demais, por exemplo, de perder o emprego, ela pode ficar avessa a qualquer tentativa de fazer algo novo, porque que vai dar errado, vai. Na primeira vez, na segunda, mas uma hora a gente acerta e aí que vem a inovação. Mas se a gente não procurar nada fora da caixa, tiver medo de errar, né? E esse medo de perder a segurança, pode ser que seja de perder o emprego, pode gerar então excessos de controles. As pessoas querendo controlar demais desnecessariamente. Sabe, microgerenciamento, dificuldade de delegar. Então a gente precisa entender se esse é um comportamento que está presente em toda a organização, porque isso se é um traço cultural. Ele vai ser reforçado agora na pandemia e a gente, se não tratar isso, isso vai gerar problemas a longo prazo de sobrevivência da própria organização, porque ela vai deixar de fazer outras coisas importantes. Então, no indivíduo, no primeiro nível, sobrevivência, para a organização, o lado bom é viabilidade, a gente precisa se preocupar com isso, e quando a gente exagera a energia de buscar viabilidade, a gente vira ganancioso, trata mal os fornecedores, enfim, aquelas coisas que a gente já sabe para onde vai, o que vai acontecer. Vamos agora pensar no segundo tipo de necessidade. De novo, Barrett vai até Maslow e pega aquela necessidade da gente ser aceito, ser gostado. Ah, Dante, mas eu não preciso que ninguém goste de mim, não. Tá certo, algumas pessoas têm mais, outras têm menos, mas em geral a espécie humana só chegou até aqui porque nós somos seres gregários e sociais. Se a gente não fosse assim, talvez a gente não tivesse, por exemplo, grandes empresas. Cada um trabalhava autonomamente, individualmente, artesanalmente. Não, a gente se junta, a gente faz coisas melhores junto. Muito bem. Se essa necessidade não está bem atendida ou ela está dominada por um medo, né, no nível individual, o meu amiguinho aqui, como é que ele se comporta? Ele procura manipular, ele procura culpar outros, né? Tá bom, se eu não posso ser aceito, eu também não quero ser rejeitado. Então, às vezes, acontece um problema, em vez das pessoas assumirem responsabilidade, elas procuram tirar a responsabilidade, culpar outros, e adivinha quem perde? O tijolinho aqui, a organização. Então, quando essa necessidade está num nível adequado,
é legal porque a organização está buscando o quê? Está buscando a autoestima corporativa, está buscando, né, o pertencimento, as pessoas se sentindo parte. Agora, se ela está mal atendida, se eu tenho, por exemplo, lideranças que estão exagerando nesse comportamento, é entropia, desperdício de calor. Precisamos falar sobre isso. No terceiro nível, que Barrett também se inspirou no Maslow, e ele para por aí, depois ele criou outros níveis, mas esse terceiro nível também a gente conhece das necessidades de Maslow, que é a necessidade, se no segundo é de ser aceito, no terceiro é de ser valorizado, de se destacar, né, de ser valorizado, de ser o bom, né? Então, o meu amiguinho aqui, ou a minha amiguinha, tem a necessidade de ser reconhecido, no sentido de ser ter alta performance, sabe aqueles rankings que a empresa faz, tem pessoas que tendem até a ser mais competitivas, eu quero estar no topo do ranking. Então, quando é um comportamento que a pessoa faz sem destruir os outros, mas procurando competir com ela mesma, que legal, impulsiona para frente, rumo à excelência. Agora, se esse comportamento está dominado por um medo, que é o medo de não ser bom o suficiente, a pessoa ou ela pode ter um comportamento de, tá bom, já que eu não consigo ser bom, vou destruir o outro, que é uma mentalidade fixa, ou então, se eu não posso ser bom o suficiente, eu acabo até me deprimindo, em vez de eu ir atrás, eu acabo entregando os pontos. Não, peraí, né? E na organização, no tijolinho, o que acontece? Aqui, quando isso está exagerado, a gente vê muito silos. Já viu falar aqueles departamentos? Eu me lembro numa organização que eu trabalhei, que um dos departamentos vendeu horrores, eram unidades de negócio. O negócio decolou porque teve uma demanda muito grande de mercado, eles tiveram realmente muito sucesso. Começaram a andar de salto alto pela organização, porque nós estamos segurando a organização nas costas, começou um exagero de comportamentos, que eu sabia que no próximo ciclo já eles iam baixar o salto, porque o negócio é cíclico mesmo, e outra unidade que depois se destacou. Mas se elas ficam competindo entre si, numa maneira saudável, tudo bem, cresce a organização. Agora, numa maneira destrutiva, e isso é muito por causa da ação do líder, o que o líder máximo fazia na organização? Ele dividia para governar. Então ele botava uma unidade de negócio contra a outra para enfraquecê-las e ele ter mais poder. Lógico que isso não é sustentável a longo prazo. Então eu já falei de 3 coisas que relacionam o indivíduo, meu amiguinho Playmobil aqui, e a organização. São 2 entidades, um compõe o outro, né? E a gente entendendo como é que o comportamento dos indivíduos, a maneira como eles fazem as escolhas, por meio do que o Barrett chama dos valores, né? E qual é o reflexo disso para a sociedade interna da organização, para o tecido cultural da organização. Quando a gente consegue falar sobre essas coisas, aí a gente tem uma chance maior de gerenciar a cultura. Agora, a gente pode mapear a organização para ver se ela tem uma cultura saudável, e precisamos olhar outros elementos também. Esses que eu falei até agora, eles estão mais ligados a necessidades que, quando não atendidas, ou podem estar dominadas pelo medo, né? O medo pode estar causando com que essas necessidades gerem comportamentos destrutivos e negativos. A outra parte do modelo que o Barrett analisa uma cultura vai levar a gente a olhar justamente para a parte dos desejos, da identidade organizacional e da aspiração organizacional. E não quer dizer que é melhor ou pior, porque se a gente só tem o lado aspiracional e não tem o pé no chão, né, cadê o lucro para a gente sobreviver? Lucro é bom, a gente precisa dele para sobreviver. Agora, não é o propósito social da empresa único, né? Tá bom, as pessoas falam, o lucro ajuda a gerar emprego, ótimo, mas qual que é o impacto para a sociedade, né? Como é que é a nossa identidade, com o que a gente se identifica, que alianças nós temos? Agora, isso é um objeto para o próximo vídeo, onde a gente vai falar então da outra parte do modelo de mapear uma cultura e de entender a relação entre os comportamentos e valores do indivíduo e como é que isso se reflete numa cultura que a gente quer gerenciar e torná-la tangível, e não mais ficar com aquele diálogo, a culpa é da cultura. Então vamos diagnosticar, tangibilizar e falar sobre cultura para gerenciá-la.
Como é que essa reflexão soa para você? Eu imagino que você possa ter visto pessoas passando na sua frente quando eu descrevi alguns comportamentos, quem sabe alguns que você eventualmente fez, né? Eu mesmo já fiz alguns desses, hoje eu reconheço. Então a gente não estamos buscando a perfeição humana aqui, estamos procurando o desenvolvimento humano, o crescimento. À medida que eu conheço o meu comportamento e eu percebo que não tem um efeito desejado ou que tem um efeito destrutivo, será que faz sentido continuar com esse comportamento? Então é esse tipo de coisa que a gente está conversando aqui hoje. Obrigado pela sua atenção. E deixe seu comentário.